Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o professor Otinho. Vamos fazer agora exercícios da parte de equilíbrio químico que nós demos na aula anterior. São 6 questões e vamos lá. Primeira questão. São colocados 8 mols de amônia no recipiente fechado de 5 litros de capacidade. Acima de 450 graus Celsius, estabelece-se após algum tempo o seguinte equilíbrio, que é o equilíbrio de decomposição da amônia, ou processo Haber-Bosch. Sabendo que a variação do número de mols dos participantes está registrada no gráfico, podemos afirmar que, nestas condições, a constante de equilíbrio Kc é igual a... Muito bem. Antes da gente fazer essa questão, tem 2 erros clássicos que são feitos, inclusive eu lembro dessa questão, foi uma época que dá uma questão da Estadual do Ceará, na época que eu fazia vestibular, faz tempo, né? Quais são os 2 erros principais que o pessoal faz nesse tipo de conta? Primeiro, se tem número de mols, tem volume, a gente tem a tendência de calcular direto a concentração da amônia, correto? E, legal, a gente tem as estequiometrias, a gente calcula a quantidade de mols em relação da concentração em relação à quantidade inicial de amônia, certo? Errado. Por quê? Essa concentração é a concentração inicial. Você não tem por exemplo, o valor de alfa que vai dar o grau de equilíbrio químico dessa reação. Portanto, eu não posso me basear somente na concentração da amônia para fazer o cálculo de Kc. Outro erro clássico, é a gente ir direto no gráfico, ou seja, nós temos esse gráfico aqui, ó, de número de mols por tempo, e calcular a constante de equilíbrio a partir do número de mols direto. Só que, na verdade não é Kp, é Kc. Ele está pedindo... Kc. Ele está pedindo o Kc. Kc é constante de concentração. Então, se a concentração é o quê? Mol por litro. Então, se você calcular a constante direto utilizando o número de mols, está errado. Inclusive, tem um item que tem o cálculo de Kc utilizando só o número de mols, certo? Portanto, como proceder? Nós temos aqui o gráfico do número de mols com o tempo, correto? Correto. E como é que a gente sabe que a reação está em equilíbrio? Só a partir de vendo esse gráfico. A gente percebe que quando os gráficos do número de mols ou das concentrações, ele vai ficar paralelo ao eixo do tempo. Portanto, a partir daqui, ó, você começa a ter equilíbrio. T de equilíbrio. Muito bem. E quais são as quantidades em equilíbrio? Nós temos 6 mols de hidrogênio, 4 mols de amônio e 2 mols de nitrogênio. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular as concentrações. Então, concentração de quem? Começar do hidrogênio. É quanto? Nós temos, no equilíbrio, nós temos quanto? 6 mols dividido por o volume que é 5. Então, isso vai dar 1,2 mol por litro. Concentração da amônia. No equilíbrio, nós temos 4 dividido por 5, que é o volume do recipiente que contém todo mundo. Então, 0,8 mol por litro. E, finalmente, a concentração do nitrogênio, que é quanto? No equilíbrio, 2 dividido por 5, que é igual a 0,4 mol por litro. A segunda coisa a fazer é montar a equação do equilíbrio, que vai ser qual? Aliás, a equação da constante de equilíbrio. Kc. Podia ser Kp também, dá na mesma. Então, nós temos a concentração do hidrogênio ao cubo, vezes a concentração do nitrogênio elevado à primeira potência, dividido pela concentração da amônia elevado ao quadrado. É só substituir agora. É 1,2 ao cubo vezes 0,4 dividido por 0,8 ao quadrado. Esse valor vai dar 1,0
0,08. E a resposta certa é o item C. C de casa. Então, pessoal, antes de tudo, é preciso ter calma e é preciso ter atenção na hora de resolver qualquer exercício. Vamos ver na próxima questão. O equilíbrio gasoso N2O4 dando 2NO2 apresenta uma dada temperatura constante de equilíbrio Kc igual a 2. Nesta temperatura foram feitas duas misturas diferentes, A e B, e cada uma acondicionada em recipiente fechado, isolado e distinto. As condições iniciais estão mostradas na tabela a seguir. Então vocês têm a tabela da mistura A e B com as concentrações de NO2 e N2O4. Então ele pede, em resumo, qual das duas misturas estão em equilíbrio? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui na mistura A, vamos chamar constante A, que é referente à mistura A, certo? Qual vai ser a constante de equilíbrio para essa reação? Vai ser concentração de NO2 ao quadrado dividido pela concentração de N2 ao 4. Substituindo, a gente tem o quê? 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 a menos 4. Então fica 4 vezes 10 a menos 4, dividido por 2 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2. Portanto, a mistura A está sim em equilíbrio. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa agora para a mistura B. Como é que ficaria? KB, ou seja, a constante de equilíbrio na mistura B, vai ser qual? B é esse aqui. Então vai ser o que? NO2 ao quadrado, dividido por N2 ao 4. Então vamos lá. NO2 ao quadrado é quanto? 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Então fica 4 vezes 10 a menos 2, dividido por 10 a menos 3. Multiplica por 10 a terceira em cima e embaixo. Aí fica 4 vezes 10, que dá 40. Portanto, a mistura B não está em equilíbrio. Por quê? Porque o valor da constante não corresponde à constante calculada que é no equilíbrio. Logo, lembre-se bem do que nós falamos sobre a diferença entre a constante e o quociente de equilíbrio. Se a constante for igual ao quociente, isso significa dizer que a reação está em equilíbrio. Se o quociente for maior ou menor do que o valor da constante, significa dizer que a reação não está no equilíbrio. Ela está tendendo a um dos lados da reação. Nesse caso, está tendendo para o lado direito, para a formação de NO2. Então é isso aí, vamos continuar com mais exercícios. Vamos lá, pessoal, para a terceira questão. As reações representadas a seguir estão na fase gasosa em equilíbrio. Indique a única proposição correta em que o equilíbrio não fica alterado quando se varia a pressão total da mistura. Muito bem, pessoal. O que é que significa dizer essa questão? Isso quer dizer o seguinte. Qual vai ser a única reação que não vai ser deslocada com a variação de pressão? A gente já viu que as variações de pressão causam também uma variação de volume. Portanto, como é que a gente deve analisar esse tipo de coisa? A gente deve olhar quais são os volumes molares de cada substância que está em equilíbrio, certo? Vamos olhar aqui o item A. Nós temos um volume de ozônio que está formando o quê? 3 mols de oxigênio atômico. Portanto, de cara a gente já vê que uma variação de pressão vai causar uma variação de equilíbrio. Nesse caso, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Portanto, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, para a reação onde tiver menor volume. Agora vamos analisar o item B. Nós temos
2 CO2 se decompondo em 2 monóxido de carbono e 1 oxigênio. Aqui nós temos 2 volumes de CO2. Isso nos reagentes. Nos produtos nós temos 3 volumes. Ou seja, esse equilíbrio também é deslocado pela variação de pressão e para o lado do CO2. O que é que nós temos aqui? Nós temos 2 mols de reagentes com 2 mols de produto. Ou seja, 2 volumes de um lado, 2 de um outro. Opa! Volumes iguais, então a pressão não desloca o equilíbrio. Portanto, o item correto é o item C. E o item D? O item D, nós temos 4 volumes nos reagentes e 2 volumes nos produtos. Aqui vai acontecer o contrário. Se aumentar a pressão, o equilíbrio vai deslocar para a direita, porque é região de menor volume na formação de amônia. Muito bem, vamos agora para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: o alumínio é um dos metais que reage facilmente com íons H+ em solução aquosa, liberando gás hidrogênio. Soluções em separado, soluções em separado dos 3 ácidos a seguir, de concentração 0,1 mol por litro, foram colocados para reagir com amostras de alumínio de mesma massa e formato conforme o esquema. Então, qual é o esquema que ele está colocando? Nós temos o ácido com um pedacinho de alumínio dentro de um Erlenmeyer, e que esse Erlenmeyer é conectado a um tubo para coletar o gás hidrogênio. E o gás hidrogênio vai ser colocado nessa proveta com água. Normalmente, essa proveta é uma proveta graduada. Então, a gente sabe exatamente qual o volume de água que está aqui dentro. E, para variar essa coluna de água, nós temos água nesse recipiente. E a proveta ela é fixa nesse suporte universal. Então, nós temos 3 ácidos. Nós temos ácido acético, ácido clorídrico e o ácido monocloro acético. Ou seja, é o mesmo ácido acético que a gente conhece, só que ele possui uma substituição. Ele tem um cloro ao invés de hidrogênio. Então, esse é o ácido monocloro, porque tem um cloro só, ácido acético. Então, ele deu os valores das constantes de acidez dos ácidos. Pergunta: qual das soluções a reação vai ser mais rápida? E, segundo o esquema, como se pode perceber que uma reação é mais rápida do que a outra? Muito bem. O alumínio, como a gente já viu, é um metal extremamente reativo. Então, o que acontece? O ácido, qualquer ácido em contato com o metal reativo... Opa, estou confundindo tudo. Quando nós temos o ácido em contato com um metal que é extremamente reativo, mais alumínio, por exemplo, o que vai formar? Vai formar o sal mais hidrogênio. Meio mol de hidrogênio. Então, como é que a gente pode perceber nessa questão qual vai ser a força do ácido? Vai ser a quantidade de gás hidrogênio formada. Então, a reação que vai ocorrer mais rapidamente vai ser aquela que vai consumir o alumínio mais rapidamente. Então, se for para consumir mais rapidamente o alumínio, a gente precisa de um ácido que possa também reagir rapidamente. Portanto, o que significa dizer reagir rapidamente? Significa dizer o seguinte: a capacidade do ácido em liberar íons H+ em solução. Portanto, se a gente pensar no equilíbrio ácido-base, qual vai ser a constante de equilíbrio ácido-base? Aliás, equilíbrio de ácido, né? De forma geral. Quanto maior for a constante de equilíbrio, significa dizer que estou favorecendo a formação de íons H+ em solução. Portanto, qual vai ser o ácido que vai ter a reação mais rápida? Vai ser o ácido clorídrico. Porque, dentre os 3, é o ácido mais forte. Item B. Como saber qual é a reação mais rápida? A gente pode saber pela quantidade de gás que é formada durante a reação de dissolução do alumínio. O que isso significa dizer?
Nós acabamos de falar, se a força ácida determina a concentração de íons H+ em solução, significa dizer o seguinte, se eu tenho mais íons H+ em solução, eu consigo reagir muito mais rapidamente o alumínio, portanto, eu gero muito mais hidrogênio. E observe vocês que o hidrogênio está sendo coletado nessa proveta. O que é que significa isso? À medida que o gás hidrogênio está passando para dentro da proveta, ela vai expulsando a água daqui de dentro. Então, pela variação de volume da coluna de água que nós temos dentro da proveta, a gente sabe qual foi o volume de hidrogênio que foi liberado. Então, se houver um volume muito grande de gás liberado, isso quer dizer o seguinte, que a reação foi rapidamente realizada. Se o volume for muito pequeno, isso quer dizer que a reação foi lenta. E assim por diante. Portanto, no item A, a gente vai responder o quê? Qual a solução com reação mais rápida? É o ácido clorídrico. A solução que contém ácido clorídrico, né? E como saber qual é a reação mais rápida? Basta ver o volume de hidrogênio. Que a gente pode perceber pela altura, na verdade, a variação da coluna de água dentro da proveta. Ô, Tião, a gente tem quantos minutos? 3. Bom, enfim, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas a gente vai colocar mais questões de equilíbrio no próximo assunto que tem a ver com equilíbrio de ácido-base, que é quando a gente vai falar de pH e pOH, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e au revoir.